Capítulo 1194. Situação caótica. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lashon é o padrinho. Mesmo que eu esteja disposta a ajudá-lo, com nossa força, será difícil enfrentar todas essas facções. A pequena Ling não mediu palavras enquanto examinava as montanhas circundantes. Você não precisa se preocupar com isso. A resposta de Zhao Feng foi igualmente franca. Estou pensando na minha própria vida aqui. A pequena Ling lançou a Zhao Feng um olhar feroz e acrescentou: deixe-me dizer, vocês não são os únicos diante deste palácio. Muitas espécies antigas também se escondem ao redor desta cordilheira. A aparição deste palácio criou uma grande confusão. Naturalmente, não foram apenas os humanos que vieram a este lugar. As espécies antigas próximas não eram páreo para todos esses humanos em um confronto direto, então eles escolheram se esconder e esperar o momento certo. Eu sei. Zhao Feng simplesmente respondeu. Do ponto de vista de Zhao Feng, quanto mais complicada a situação, melhor. Isso tornaria mais fácil para ele passar pelas brechas. O sempre composto Zhao Feng deixou a pequena Ling furiosa. Não havia nada que pudesse deixar este homem chocado ou em pânico. Apenas fique aqui e espere minhas instruções. Faça o que eu mandar. Zhao Feng olhou para a pequena Ling e disse seriamente. A pequena Ling não era serva de Zhao Feng, então ele não podia restringir estritamente seus movimentos. E você? A pequena Ling de repente pensou em algo e perguntou. Eu, naturalmente, serei o responsável por comandar todos vocês. Zhao Feng disse com absoluta confiança. O quê? Você está nos fazendo correr os riscos enquanto você apenas se esconde. Os olhos redondos da pequena Ling se arregalaram. Ela não sentia nada além de desprezo pelo comportamento de Zhao Feng. Ela olhou para Zhao Van, o dragão serpente e o ancião vestido de azul. Esses três eram todos mais fracos do que ela, mas ela havia observado a batalha antes. Ela sabia que a linhagem do dragão serpente era aterrorizante e de alto nível, enquanto Zhao Van era o herdeiro do olho das miríades. A pequena Ling ficou perplexa com o porquê de pessoas tão talentosas seguirem as ordens de Zhao Feng. Chega de conversa. Ainda temos algum tempo para aumentar nossas forças e nos preparar mentalmente. Zhao Feng estava um pouco sem palavras. Essa beldade realmente tinha muitas perguntas. O ancião vestido de azul liberou o poder de seu pequeno mundo, pegou um chicote de raios e começou a refiná-lo. Ele tinha sua própria arma divina, mas esta era mais adequada para ele. O dragão serpente também começou a se cultivar em seu próprio pequeno mundo, aumentando sua força. Quanto mais forte, maiores as chances de pegar um pouco do tesouro para si. Enquanto isso, Zhao Feng tentava compreender a intenção do espaço no ar. A intenção do espaço era uma intenção que qualquer especialista tentaria cultivar. Qualquer um que tivesse o domínio dessa intenção poderia usar movimento instantâneo, salto espacial e outras habilidades semelhantes. Fosse para fuga, perseguição ou viagem urgente, era uma intenção incrivelmente útil. Claro, além dessas habilidades, a intenção do espaço também pode servir como uma habilidade ofensiva. Sua principal vantagem é a capacidade de ignorar a distância para pegar os oponentes desprevenidos. Meu olho espiritual de Deus veio com a capacidade de usar o poder do espaço. Compreender a intenção do espaço não deve ser difícil. Zhao Feng murmurou para si mesmo. Da última vez, Zhao Feng foi muito descuidado e quase foi morto por aquele especialista que compreendeu a intenção do espaço. Essa experiência fez com que ele desse um valor extremo à intenção do espaço. Bzzz. O olho esquerdo de Zhao Feng foi subitamente coberto por uma camada de leves ondulações douradas. De repente, o mundo diante de Zhao Feng se transformou em minúsculos grãos de ouro, com as ondulações espaciais formadas de intenção do espaço claramente refletidas na mente de Zhao Feng. Na montanha ocupada pela terra sagrada do espaço-tempo, duas figuras notaram algo estranho, com os olhos brilhando. Um deles era o quase-deus Kong Yuan, e o outro era um deus verdadeiro de quinto grau da terra sagrada do espaço-tempo. Ambos possuíam o olho do espaço-tempo. Que sensação estranha! O quase-deus Kong Yuan murmurou para si mesmo.
Apenas um momento atrás, ele se sentiu como se estivesse sendo espionado por alguém, o que causou uma leve ondulação em seu olho do espaço-tempo. Pode haver outro herdeiro de um poderoso olho de Deus entre essas pessoas, disse o ancião levianamente. Nada além de gênios e elites se reuniram na dimensão secreta dos ancestrais selvagens, então não seria estranho se um herdeiro de um dos olhos de Deus tivesse aparecido aqui. Voou. O mundo foi preenchido com o som da enorme tempestade espacial. Bzzz. Bolom. De repente, uma pequena parte do palácio transparente oculto surgiu. Bolom. Uma enorme fenda no espaço desencadeou uma terrível tempestade espacial. Como todos estavam mantendo distância, muitas das pessoas foram apenas levemente atingidas por esses ventos, mas isso foi o suficiente para abrir feridas sangrentas em seus corpos. Alguns outros podiam sentir as terríveis forças espaciais sugando-os e imediatamente se retiraram. Voou. Uma enorme fenda espacial lentamente começou a se fechar e a turbulência espacial começou a enfraquecer. O terreno do tesouro está prestes a aparecer. Neste momento, todos os especialistas próximos se levantaram, seus corações batendo forte em seus peitos enquanto eles olhavam para o palácio transparente no ar. À medida que a tempestade espacial enfraquecia, o interior do palácio começou a se revelar para a multidão. Tesouro, tudo é um tesouro. Todos se inclinaram para a frente com entusiasmo. Este palácio semi-transparente foi construído em um estilo extremamente semelhante aos edifícios da Terra Sagrada do Espaço-Tempo. O prodigioso quase-deus da Terra Sagrada de Tianion, o quase-deus Sikong, tinha uma expressão muito calma. Poderia ser uma antiga residência de um Lorde Divino. Um dos deuses verdadeiros da Terra Sagrada do Espaço-Tempo engasgou em choque, reverência em seu rosto. Corria o boato de que o deus do espaço-tempo vivia em rachaduras no espaço, compreendendo a intenção do espaço-tempo na turbulência do vazio. Este palácio pode ter sido a residência de um deus do espaço-tempo que viveu há centenas de milhões de anos. Os objetos podem ter começado como objetos comuns, mas como o deus do espaço-tempo viveu lá, eles foram contaminados pela intenção do espaço ou pela intenção do tempo, e sua qualidade cresceu a níveis divinos. Voou. O palácio transparente flutuou no ar, liberando terríveis ondulações espaciais. Mesmo as pessoas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo não ousaram se aproximar imprudentemente. As ondulações espaciais ao redor do palácio são assustadoras demais. A menor falta de cuidado pode resultar em ser despedaçado por rachaduras espaciais. Um dos especialistas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo disse em estado de choque. Os outros observaram a situação em silêncio. Embora o terreno do tesouro tivesse aparecido, ninguém se atreveu a se aproximar, muito menos a entrar. Na montanha onde o grupo de Zhao Feng estava localizado, Zvish. Zhao Wang emergiu do mundo espacial enevoado, seus olhos frios e sinistros fervilhando com a energia da morte enquanto olhavam para o céu. Miau. O pequeno gato ladrão apareceu no ombro de Zhao Feng, jogando fora uma antiga moeda de bronze enquanto olhava com olhos profundos para o palácio transparente. Ele tem ainda mais ajudantes. A pequena Ling ficou um tanto surpresa. Embora Zhao Wang não tivesse um alto cultivo, a intenção da morte nele era muito assustadora. Só chegar um pouco perto demais faria a pessoa sentir que a vitalidade estava se esvaindo. Quanto ao pequeno gato ladrão, sua aura era extremamente estranha. Definitivamente não era um ser comum, mas a pequena Ling não sabia dizer exatamente o que havia de tão estranho nele. Voou. Todos os especialistas começaram a flutuar subconscientemente para cima, tudo para sentir os tesouros dentro do palácio. Vamos dar uma olhada. O quase-deus Kongyuan disse de repente. Zvish. 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 Os especialistas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo avançaram, aproximando-se do palácio transparente. No entanto, eles ainda não se atreveram a entrar. Corra e siga as pessoas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo. Os grupos da Terra Sagrada Devoradora dos Céus e da Terra Sagrada de Tianion seguiram imediatamente. Eles poderiam dizer que este palácio estava possivelmente relacionado à Terra Sagrada do Espaço-Tempo.
Eles não podiam descartar que a terra sagrada do espaço-tempo tivesse algum método especial de entrada no palácio. Voou. Todos os outros especialistas também avançaram. Droga, este palácio está cheio de rachaduras espaciais e cercado por tempestades espaciais. É impossível chegar perto. Um jovem quase Deus amaldiçoou. Mas, neste momento, um objeto caiu do palácio transparente. Era uma xícara de chá branca, mas sua superfície estava coberta por uma onda de intenção do espaço. Um tesouro caiu. Pegue. Ninguém esperava que um tesouro aparecesse dessa maneira. Ninguém podia entrar no palácio transparente, mas os itens dentro do palácio estavam sendo carregados pela turbulência espacial. Svish. 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 As pessoas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo foram as primeiras a agir. De repente, a xícara de chá desencadeou uma poderosa ondulação espacial. Os especialistas que se aproximaram da xícara de chá branca foram sacudidos para trás, expressões de choque em seus rostos enquanto vomitavam sangue. Apenas o Deus verdadeiro de quinto grau da Terra Sagrada do Espaço-Tempo, seu corpo zumbindo com ondas poderosas de intenção do espaço, conseguiu chegar ao lado da xícara de chá. Eu não posso levar isso para a minha dimensão interespacial. O Deus verdadeiro de quinto grau franziu a testa. As ondulações de intenção do espaço na xícara de chá eram muito intensas e sua dimensão interespacial não era de qualidade alta o suficiente para recebê-la. Havia ainda outro método, que era refinar a xícara de chá. Uma vez refinado, seria fácil colocá-la em uma dimensão interespacial, mas muito tempo era necessário para refinar uma arma divina. Largue esse tesouro. Especialistas da Terra Sagrada Devoradora dos Céus convergiram para o Deus verdadeiro de várias direções. Os especialistas da Terra Sagrada de Tianion não ficaram muito atrás. Bang. Tump. Por uma xícara de chá, os especialistas das três terras sagradas se envolveram em um conflito intenso. Terríveis tempestades de energia varreram o mundo, fazendo com que os especialistas das outras facções olhassem com medo. Como era de se esperar das pessoas das terras sagradas do reino dos deuses, todos eles são incrivelmente poderosos. Mesmo enquanto todas aquelas pessoas estão lutando, aquela xícara de chá ainda está ilesa. Incontáveis especialistas observaram a batalha entre as três terras sagradas do reino dos deuses enquanto se aproximavam lentamente. Eles ainda estavam apreensivos, e nenhum deles ousou ser o primeiro a atacar. Mas, de repente, vários outros objetos caíram do céu. A descida de cada objeto incitou uma luta entre muitas facções. No entanto, para a irritação de todos, esses objetos não puderam ser trazidos para as dimensões interespaciais. As pessoas das três terras sagradas do reino dos deuses fizeram uma careta. Essa situação excessivamente caótica era exatamente o que eles não queriam ver. Svish. Svish. As pessoas das outras duas terras sagradas imediatamente partiram para lutar pelos outros objetos. Vocês seis vão para o pente a noroeste. Ouça minhas ordens e não ajam descuidadamente. O dragão serpente, a pequena Ling e os outros ouviram de repente a voz de Zhao Feng. A pequena Ling virou a cabeça e percebeu que Zhao Feng havia desaparecido. Vamos lá. O dragão serpente gritou e decolou. Neste momento, três outras raças estavam lutando pelo pente. Skeush. O pente amarelo escuro desencadeou um espinho espacial que por acaso perfurou um deus verdadeiro de segundo grau em seu peito, acabando com sua vida. Que assustador! As três raças lutando pelo pente ficaram chocadas. Esse pente aparentemente comum era na verdade uma arma divina espacial do tipo ofensivo. Com seu poder ofensivo, ele conseguiu matar um deus verdadeiro de segundo grau. O dragão serpente e os outros entraram na briga, ajudando a parte mais fraca a enfraquecer o poder de luta das outras partes. Longe desta área, no subsolo profundo, o olho esquerdo de Zhao Feng brilhava com um brilho dourado, vendo através de tudo e absorvendo toda a situação. Zhao Feng esperava que a luta pelo tesouro fosse caótica, mas ele nunca imaginou que seria tão caótica. A dimensão de origem do dragão serpente e a barriga do pequeno gato ladrão devem ser capazes de armazenar esses objetos. Zhao Feng supôs.
O dragão serpente tinha uma linhagem extremamente nobre e tinha sido um deus verdadeiro de 6º grau em seu auge, então sua dimensão de origem era de nível extremamente alto. Quanto ao pequeno gato ladrão, era um mutante, seu estômago era um buraco sem fundo que podia engolir qualquer coisa. Porque as raças ancestrais escondidas nos arredores ainda não se moveram. A compreensão desse problema deixou Zhao Feng surpreso.